Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento, nosso curso completo de sublimação. Estamos chegando aí nas aulas finais, então depois dessa aula aqui tem mais uma, na verdade duas agora com o tema de forno, o forno da Live Sub. Aí depois iremos passar um pouquinho aí uma visão geral, dos largos formatos, dos grandes formatos com o nosso parceiro da Global Química e Moda. E aí a aula do marketing digital para fechar esse curso com chave de ouro, tá bom? Então espero que você esteja curtindo. Chegou até aqui, provavelmente tem se identificado com o conteúdo e com a forma que ele é abordado, tá bom? Nas aulas anteriores a gente falou ali sobre os filmes de recorte, Então esse módulo bônus ele é basicamente para você entender outras formas de estampar, que está próximo ali da gente da sublimação. Então, nos filmes de recorte, na primeira aula, a gente estampamos uma camiseta só com nome e número. A segunda, a gente fez a brincadeira ali da sublimação com filme de recorte, dando aquela textura diferenciada, E ficou muito, muito bonita a camiseta, por sinal. E é isso aí, tá bom? Bom, nessa aula e na próxima iremos abordar o forno, É comum, tá? Então antes mesmo da gente ir para o conteúdo, eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre o forno, Então já tem um certo tempo que muitas pessoas falam de forno elétrico, forno convencional, do próprio fogão. Vamos lá. Se você está aqui, passou por todo o treinamento e prestou bem atenção, você sabe como é que acontece a sublimação. Então, os princípios para que a sublimação ocorra, tirando ali a tinta e tudo, é o tempo, temperatura e pressão, certo? Então, as prensas térmicas que a gente foram utilizadas aqui, elas possuíam calor, que a gente colocava ali 200, 180, A pressão na cilíndrica é exercida pela função ali da manopla e da prensa plana ao baixar, é isso? Então, e o tempo que a gente predetermina ali para alguns produtos, alguns substratos, certo? Então, como é que acontece com o forno? O forno a gente teria, o calor, o tempo e a pressão. Essa pressão sempre foi o problema, As prensas 3D, elas não são novas no mercado. Então, assim, eu comecei em 2007, 2009 eu já vi alguma coisa de prensa 3D, mas sempre qual foi o grande problema da prensa 3D? Porque eu via basicamente dois, tem mais fatores, mas primeiro que ela precisava de uma manta de silicone específica. Então, assim, eu estou com essa caneca aqui quadrada, uma caneca quadrada feita em decalque, até fizemos uma live, eu e o Moacir Ferreira, que vocês vão conhecer no final desse curso aqui. É um dos professores da estamparia do futuro. Isso aqui é uma outra técnica chamada de decalque. Se eu fosse estampar isso aqui via forno 3D, se esse produto fosse para sublimação, eu teria que ter uma manta de silicone específica para criar um vácuo esse que sempre foi um problema também, porque quebrava com muita frequência, certo? E aí teria que ter essa manta de silicone específica. E aí, se eu mudasse o substrato, outra manta de silicone específica. Então, assim, quando chegaram os cases de celular, tinha que ter uma forma específica para cada celular, para cada modelo. Isso começou a ficar inviável, sem contar que o silicone rasgava com facilidade e o vácuo quebrava também com frequência. Então, o forno 3D, vamos dizer assim, na verdade, chamado sempre prensa 3D, ele sempre esteve aqui com a gente, mas ele não era muito bem visto porque quem comprava ficava sempre na mão. A verdade é essa. Tinha que ter uma série de escolher muito bem o teu substrato, que tinha que ter uma série de mantas de silicone, certo? Então, assim, o que aconteceu recentemente? O que aconteceu recentemente é que começamos a trabalhar com forno e não com esse vácuo, Então, o forno ele só vai emitir o calor, girar o ar quente e ter o time, e a função da pressão, apareceram mais outras opções, e no caso dessa aula e na próxima a gente vai trabalhar com um plástico chamado termoencolhível,
né? As pessoas chamam de Magic Bag também, enfim, termoencolhível, que é o que? É um plástico que a gente vai aplicar um calor ali. No caso da nossa aula, eu tenho aqui um soprador térmico, né, que a gente utiliza para serigrafia, mas pode ser até um secador de cabelo, mas o ideal é um soprador térmico, né, porque você vai gastar menos tempo, porque ele tem um ar mais quente, mais forte, né? Então você vai ter pouco tempo de uso ali para fazer a situação. E esse plástico, ele vai exercer a função de pressão se modelando, por exemplo, em um único plástico, eu poderia fazer essa caneca, se ela fosse para sublimação, e fazer esses dois itens aqui, por exemplo, entendeu? Então não teria que ter uma manta de silicone específica para essa, uma para essa e uma para essa. Então é a primeira ideia que eu tenho para passar do forno, né? Com o advento aí da modernidade, vindo mais produtos e soluções para a sublimação. Outras pessoas perguntam assim, PH, mas eu posso usar qualquer forno de casa? Primeiro, o forno ele tem que ter uma rotação de ar quente, né? Então geralmente tem forno elétrico que ele não tem essa situação. Então se tu pegar um polímero como é esse, que a gente vai já conversar sobre ele vai derreter, certo? E outra, forno convencional ele não foi feito para isso. O que isso vai acarretar? É a seguinte, esse forno da Live ele foi criado exclusivamente para sublimação. Então ao médio, longo tempo de uso, ou seja, de você fazer uma produção de 30, 40, 50 peças, na parte de consumo de energia principalmente, ele vai bater muito no forno convencional, né? Então, um forno de 300, 400, 500 reais, que é o que você esquenta uma comida ou prepara um prato, é diferente de um forno que vai servir para produção diária, entendeu? Então, é esse formato que eu vejo. Falando um pouquinho mais de forno, tá? A minha visão, PH, forno, ele substitui a prensa cilíndrica? Eu particularmente não acho que deva substituir. Na minha empresa, ele não substitui. Por quê? Porque às vezes eu quero fazer uma caneca, tem duas canecas, e eu faço na convencional muito mais rápido, muito mais dinâmico. Eu utilizo o forno, né, sendo bem honesto com você, eu utilizo o forno para peças diferenciadas, que é mais um tema que eu vou abordar aqui agora, temas diferenciados, peças diferenciadas e polímeros principalmente, certo? Nessa aula é a aula de polímero, mas para logo adiantar o assunto é o seguinte, outro problema que a gente tinha sempre na sublimação, além do forno da prensa 3D, ter esses problemas de vácuo, problema de silicone, eram as próprias peças que não vinham pronta para sublimação diferenciada, né? Então na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho da linha Elegance da Live Sub, ou seja, a Live Sub não trouxe só o forno, mas também trouxe vários produtos, porque aí não adianta eu ter o forno termoencolhível se eu tenho peças convencionais, né? Vamos dizer, certo? Então basicamente unir o útil ao agradável. Mas vamos lá, vamos nessa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre polímeros e como você já tem visto aqui ao longo do treinamento, a gente tem alguns resultados muito bons, bem vivos, né? Por exemplo, aquela camiseta, vou dar exemplo agora bem recente, né? Que você já passou por essa aula. A camiseta com filme de recorte, né? Na aula anterior. Aquilo ali está muito vivo, né? Muito forte. Por quê? Porque a tinta é excelente, porque o papel tem uma transmissão altíssima, né? Tem uma taxa de transferência alta, a prensa bem ajustada, o tecido, né? O poliéster, aquele ali é um poliéster PP, mas ele é 96% poliéster com 4 de elastano, com a trama bem fechada, ou seja, é bem assim, não é transparente, é uma malha gostosa, então ele deu aquela vamos dizer assim, não deixa opaco, né? Deixa bem fechado. E um filme também de qualidade. Então, é o conjunto da obra, certo? Então, aqui nessa aula também não é diferente. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com dois substratos aqui, esse copo térmico e esse squeeze. E se ele não for de qualidade, não adianta tinta, não adianta papel, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, PH, meu polímero sai sem vida. Às vezes está tudo certinho na estampa dele, mas o próprio polímero, o próprio fabricante não tem um polímero com um brilho legal, tá? Então, nessa aula a gente vai falar sobre os polímeros aqui da Copus Indi, né?
que eu vou deixar o link aqui para você. Inclusive você pode comprar diretamente no site deles, tem um preço de frete muito interessante, tá bom? Então não precisa nem procurar distribuidores, no mesmo site você pode adquirir, consumidor final. E é o seguinte, é um polímero, né? Polímero é o que? É um plástico da família dos poliéster, então ele vai pegar a sublimação, ele vai receber, ancorar essa sublimação, mas aí é que vem a gramatura, né, o brilho, e aí é que faz a diferença fazem as diferenças aí entre as empresas, tá bom? Então esse polímero aqui, o que a gente vai fazer nessa garrafa? Eu vou usar o poder do térmico livre para fazer ela 360 graus, né? Então assim, 300 por completo, certo? E não adianta fazer 360, ter uma peça lindíssima, se você não consegue colocar ela no mercado para as pessoas entenderem o valor disso, né? Então tem que trabalhar muito bem o marketing também. E esse copo aqui é um copo térmico que possui uma expansão aqui que aumenta o isolamento térmico dela, tá bom? Um copo muito legal, muito bacana, ele muito fácil de... Inclusive elas podem ir, as duas podem ir na prensa cilíndrica convencional, tá? Mas eu vou falar agora as vantagens de se trabalhar com forno. Então, esses dois itens aqui iremos estampar, né? E vai ser muito legal, muito bacana o resultado, tá? Mas lembre-se que principalmente os produtos e tudo que você trabalha tem que ter uma qualidade para lhe dar uma qualidade no final. Se algum desses fatores falha, o resultado não vai ser tão interessante como você está vendo aqui, tá bom? Vantagem de se trabalhar com forno, tá? O que dá brilho na peça? O que dá brilho na peça é o poliéster. O que mata o brilho da peça, né? O que mata? Ou seja, o poliéster, a peça tinha um brilho e depois da sublimação ele matou. É a abrasão, é o calor em excesso ali, né? A pressão em excesso. Então o forno, com o térmico livre, ele se transforma em muito interessante na situação que ele não tem aquela abrasão da prensa cilíndrica. Ele está praticamente só emitindo calor, certo? E o térmico livre está fazendo uma função leve de pressão, só isso. Então você vai ver que essas peças vão manter o brilho, porque não tem vamos dizer, essa agressão à peça, tá? Então o forno, para resumir aqui, eu utilizo basicamente para peças diferenciadas, para uma linha elegância, para coisas que a gente não consegue fazer na tradicional, e para polímero. Muita gente quer trabalhar com polímero, mas a massa diz que não consegue porque ele não tem brilho, porque acontece uma série de fatores, e o forno já vai matar muito essa situação. E aí talvez uma dica final para polímero. O polímero, por exemplo, uma caneca de polímero. Uma caneca de polímero, geralmente, ela é mais barata do que a caneca de louça. Mas não necessariamente você precisa vender ela mais barata. Tem vários tipos de precificação, várias formas de você precificar. Mas uma das formas que eu mais utilizo é a forma de mostrar para o cliente o valor daquela peça. Então, exemplo, para o mundo infantil, para o mundo de idosos, né, pessoas com problema com coordenação motora, por exemplo, uma caneca de louça talvez seja muito perigosa, certo? E o polímero já para ser bem resistente, ele vai levar uma segurança a mais. Então, não necessariamente porque ela é mais barata na prateleira, você precisa colocar mais barata no seu preço final ali, mas isso é de cada um, é a precificação que inclusive temos um curso específico sobre finanças para estamparia lá dentro da Estamparia do Futuro, inclusive com o Moacir Ferreira, e é justamente essas coisas que a gente vem abordando e levantando, tá bom? Bom, então deixa aqui embaixo, eu sei que tem muitos questionamentos a respeito do forno, né? Então coloca aqui embaixo para que a gente possa ajudar, para que outros colegas que já saibam um pouquinho possam também te ajudar, tá bom? Então nessa aula a gente vai trabalhar com esses dois polímeros aqui. Eu vou fazer a mesma arte, praticamente a mesma arte da camiseta, aquele carro, aquele Fusca, tá bom? E nessa aqui a gente vai ser um pouco mais audacioso e colocar ela 360, com uma imagem também que você já conhece aqui do nosso curso, tá bom? E espero que você curta essa aula e a gente
está avançando para o término aqui desse nosso primeiro encontro, né? Esse aqui é o nosso primeiro encontro. Com certeza, se você chegou até aqui, você vai querer dar continuidade na sua empresa, no seu sonho, agora na sua meta, e a gente vai se ver dentro da plataforma Estamparia do Futuro, que inclusive semanalmente, né? Geralmente semanalmente a gente está ao vivo, né? Eu e você dentro de um Google Meet ou de um Zoom para trocar ideia específico da sua necessidade, tá bom? Então, sem mais, vamos para a primeira configuração do forno, bem simples, não vou entrar em muitos detalhes, é basicamente o que eu faço, mas leia o manual sempre, e aí a gente vai estampar as peças de polímero e na próxima a gente vai para alguns substratos um pouco diferente da linha elegância da Live Sub, tá bom? Então, vamos nessa? Vamos lá. Então, segurando aqui, né, o Start, né, Start / Stop aí, tá? E dá um clique, na verdade, ele já vai colocar essas opções aqui piscando, certo? Então, qual a configuração eu gosto de trabalhar, tá? Porque assim, você vai chegar na configuração que você quer, por exemplo, menos calor, mais tempo. Mais calor, menos tempo. Né? Então eu gosto de trabalhar com os 200 aqui, tá? E então aqui girando, ó, ela geralmente vem assim, ó, quando você ligar, geralmente ela está 180, 180, certo? Então o que eu faço? Eu coloco sentido horário aqui, ó, girando, coloco em 200 e aperto o Start. Quando você vê esses três listinhas aqui, como se fosse uma chamazinha, é porque ela vai estar aquecendo, tá bom? Então depois que eu colocar os 200 aqui, eu vou aqui nessa opção ar quente aqui, né, ó. E aí veja que ele já começou você já sente um barulho que já é o ar circulando, né? Então o que eu vou fazer aqui? Nesse botão da esquerda, eu vou botar novamente para 200, ó, vou apertar no Start, ó, ele vai acionar. Vou botar 200 aqui, ó, certo? E nesse da direita é o time, é o tempo, ó. Vou colocar aqui do polímero que vai ser 7 minutos. Apertei o Start. Quando eu aperto, ele já está aquecendo. Como é que ele vai começar de fato a contar os 7 minutos? A máquina está aquecendo. Quando ela chegar em 200, esses dois pontinhos aqui do relógio vai ficar piscando. Aí sim é a hora que a gente vai colocar o nosso produto. Eu também tenho a possibilidade de ligar a luz aqui, ó. Eu até prefiro, certo? Vamos ficar vendo lá o que está acontecendo, né? Bom, então a configuração, se eu segurar aqui, ele vai desligar, mas a configuração é simples, tá? Então, basicamente, eu particularmente estou botando tudo em 200 e os minutos a gente vai regulando. Vamos lá. Dica, né? Quando é que faltou calor? Quando a tua peça, vamos lá, por exemplo, tua peça está totalmente estampada, mas está claro. A imagem está clara, mas ela está totalmente estampada. Então é falta de calor. Então se eu botei 7 minutos e foi pouco, eu vou tentar 10. Quando é que a peça tem problema por pressão? Quando ela está estampada e em alguns locais tem um fechozinho branco. Ou seja, não teve uma pressão ideal. Certo? E quando é que passa do calor? Quando é que passa do ponto? Quando o termo encolhível grudar demais na peça, ao ponto às vezes até de não conseguir tirar, e que as cores, por exemplo, o preto ficar marrom, né? O vermelho ficar laranja, tá? Então são algumas dicas que a gente precisa saber. Então, por exemplo, ela está aquecendo agora. Enquanto ela vai aquecendo, eu vou aplicar o termo encolhível na peça, tá bom? Vamos lá. Vou ligar aqui o soprador térmico, né? Esse aqui é um soprador térmico muito utilizado na serigrafia, né? Mas se não, é até o próprio secador de cabelo aí.
Deixa eu mostrar um pouquinho. Tem vários tamanhos do termoencolhível, né? Pronto, agora aqui ele acabou de dar um bip e conta os segundos. Mas aí, os minutos. Mas daqui a pouquinho eu mostro. Deixa eu colocar mais tempo aqui. Ó, tem vários tamanhos, né? Termoencolhível, vários tamanhos. E para esse substrato aqui, para esse squeeze, eu vou usar um tamanho bem, fica bem legal para ele, ó. Então vamos lá. Então como é que funciona? A gente vai colocar a arte, tá bom? A arte sempre eu deixo passando um pouquinho do encontro aqui, ó. Tá? Então veja aqui, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ele está passando o gabarito, ó. Uma folha passando por cima da outra. E no caso dessa garrafa, a gente não pode... Eu tenho que aplicar o termoencolhível daqui para baixo, né? Justamente que... E aí a ideia aqui é que a gente consiga deixar bem preso. Tá? Puxar bem mesmo. Então vamos colocar a primeira fita aqui, ó. Tá? Colocar uma no meio. Entender bem. E uma aqui na base. Tá? Então aqui está o nosso substrato, né? Agora vamos aplicar o termoencolhível. Cuidado, tira ele de perto aqui, os demais, porque com o calor ele vai fazer a função ali, tá? Então você pode vir aqui, pode vestir, literalmente vestir. Tem vários tamanhos, né? Ó, esse encaixa muito legal. E aí não deixa passando aqui por cima, porque senão vai acontecer de ele criar um vácuo aqui, né? Então vamos aplicar, ó. Botar o calor. E aí ele vai encolher, gerando a pressão que a gente precisa. Cuidado, calor demais ele vai acabar rasgando, né? Mas ele é bem resistente. E a ideia é deixar ele bem lisinho mesmo. Se deixar ele bem lisinho, esse é o sucesso aqui o segredo do sucesso do termoencolhível. Aqui já está bem lisinho, ó. Vou mostrar mais próximo aí. Aqui foi. Ó, bem lisinho. Bom. Agora vamos para... Vou colocar assim. Eu posso cortar isso aqui se eu quiser. Tá? Um pouco, ó. Fica um plástico bem... E quando a gente terminar o polímero, a gente vai mergulhar na água, porque fica mais fácil da gente remover o termoencolhível. Agora vamos posicionar ela diretamente no forno, tá? Ó, se você observar, ele está piscando. Então, significa que ele está em 200 graus e vai aplicar 6 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 7. Eu vou apertar uma vez o start barra stop aqui e vou colocar 7. Ó. Venho com o meu substrato e vou colocar ele aqui, assim mesmo.
Pronto, agora é só eu esperar os 7 minutinhos aí. Tá marcando aqui 1 minuto, né? Já vai disparar. Quando disparar, ele vai soar um alarmezinho, um bip, é a hora que eu vou tirar aí, né? Ideal, se você quiser trabalhar com luva, muito mais interessante, né? Mas eu tô com a toalha aqui bem... E aí eu vou direto mergulhar ela na água, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma facilidade de tirar esse termo encolhível aí, tá? Só ajustando as câmeras aqui. Então, olha só, vou mergulhar ela aqui, tá? Então é mais fácil de eu... Aqui já vira um pouco, já esfriou um pouco. Posso pegar aqui, cuidado que aqui está muito, muito quente, né? E virar para cá, para que a água entre dentro, certo? E há a possibilidade de eu tirar o termo encolhível totalmente sem precisar colocar tesoura ou alguma coisa do tipo, ó. Olha só. Tirar a água daqui e vamos ver o resultado. Bom, então o resultado é esse, ó, né? Uma peça muito, muito bem estampada. Agora não dá para estar fazendo por qualquer preço, né? Isso aqui é uma peça, tem que colocar a tampa aqui, né? A peça realmente não deforma, né? Então isso é muito importante. Não deforma, não... Uma das grandes vantagens de trabalhar o forno, como eu já mencionei, né, é porque a gente não tem uma peça deformada. Permanece o brilho. Bom, então é isso. Bom, agora a gente vai para o copo, né? E só que é o seguinte, aquele termo encolhível lá, ele já não dá para esse, tá? Veja, ó. Por isso a importância de ter vários tamanhos. Aqui ele deu direitinho, né? Logo no começo, mas depois ele fica apertado. Fica muito, muito apertado, tá? É interessante, só que ele pode não deixar por causa da gramatura do papel, né? Não deixar. Então eu vou tentar usar um outro tamanho aqui. Tem esse aqui bem grande. Tem esse daqui um pouco menor, que eu acredito que vai ser esse tamanho aqui. Ó. Aí, perfeito. Porque ele vai exercer a pressão aqui e a pressão aqui embaixo, né? Vamos aplicar a arte.
Então, vou colocar. É interessante a gente montar só para a gente entender onde é que fica a arte. Monta, coloca, né? Coloca a arte. Deixa eu montar direitinho aqui, né? Porque tem essa parte aqui. Então, montar direito, ó. Então, a arte tem que ser mais ou menos daqui para cá. Então, seria aqui para baixo. Isso aqui. Bom, aplicar a fitinha. Aqui basta uma de cada lado. E aí fazer a função da pressão, de fato, é o termo encolhível. Então vamos colocar ele aqui. E vim com o nosso soprador térmico. Principalmente aqui, ó, depois, né, esses copos chegaram recentemente para mim, né, mas depois eu vou fazer, tentando estampar aqui embaixo também, para ver se a gente consegue fazer ele 360. Importante deixar ele bem lisinho, mas principalmente aqui onde está a arte, né, onde precisa da pressão de fato. Ó, veja que ele fica bem esticadinho. E aí eu vou aplicar os mesmos 7 minutinhos aqui, né? Vamos pro forno. Então o que eu vou fazer? Vou dar apertar uma vez aqui o start, giro para 7, aperto para ele começar e coloco a minha peça lá. Também posso colocar a peça e depois apertar, tá bom? Mas esse calor que tá ali é tranquilo da gente posicionar. E agora aguardar novamente e ver o resultado. Né? Vou tirar. Logo ele dispara aí. E vamos tirar a peça. Aqui. Essa peça aqui, ó, assim. E vamos já colocar na água direto. Ó. Deixa eu posicionar essa câmera aqui. Mergulhar um pouco para a gente tirar o termo encolhível. Nesse daqui eu não vou conseguir tirar como eu tirei o da forma que eu tirei o do squeeze, né? Mas quando o termo encolhível ele tem um contato com a água aqui, fica muito mais fácil de quebrar ele, certo? Coisa que a gente não vai poder fazer em todos os substratos, né? Mas vamos ver aqui se eu consigo tirar todo. Ó, como é que ele quebra bem. Se eu não conseguir remover ele, aí a gente vai ter que quebrar. Mas tá saindo. Não tá mais frio. Deixa eu tirar aqui.
vai revelando, né? Olha. Que show. Vamos ver a frase. Perfeita. Veja, ó. Essa literalmente é a minha primeira peça. Ah não, já tinha feito uma similar. Vamos montar agora, né? Olha que show que ficou. E aí eu peguei uma outra cor aqui, que ficou mais próximo da nossa arte, né? O verdinho aí. E aí, tem minha peça aqui super... Agora é aquela situação. Isso aqui é o conjunto da obra. Tinta, papel e principalmente o substrato de qualidade, né? Então esse polímero aqui, ele é extremamente de qualidade. Tem muito polímero no mercado aí, sem brilho, realmente muito, muito ruim. Tá bom? Então, perfeito esse trabalho no forno. É uma combinação extremamente feliz, forno e polímero. Vamos avançando no nosso curso, tá bom? Então, um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.